Bom dia, povo lindo do Senhor. Amém? Foi muito fraco. Hoje eu fui tão honrada, gente. Um casal foi me buscar na minha casa. Aí ele ia abrir a porta para eu entrar. Eu, estabanada, entrei na frente. Aí ele falou: pastora, a hora que a gente chegar na igreja, a senhora vai esperar que eu vou abrir a porta para a senhora descer. Eu falei: não, é muita honra, né? É muita honra. E depois chego aqui, um rapaz lindo na recepção, beija a mão de todas as mulheres, né? Desde pequenininha até as maiores como eu. Então, é uma coisa linda demais. Eu só acredito que essa internet, ela tem algo contra mim. Porque é o segundo domingo que eu prego e o link cai e a minha mensagem não vai para o ar. Mas quem precisa ouvir está aqui. Aleluia, glória a Deus. Se estiver sendo gravada, que alcance muitas outras vidas em nome de Jesus. Porque hoje não podia ser diferente, é algo... Não existe coincidência, mas existe cristocidência, onde nós, desde do começo do culto, estamos falando do tempo, da hora do Senhor, do momento de Deus, do porquê das demoras. E hoje eu vou falar sobre um enigma chamado tempo. Um enigma chamado tempo. Eu vou aproveitar para fazer um merchandising rapidinho, que terça-feira agora, depois de amanhã, eu vou estar no podcast do Dr. Eduardo Enomoto, chamado Pod Supremo, depois vai estar passando ali, e eu vou soltar o link no grupo da igreja, para quem quiser acompanhar, que eu vou estar falando sobre as demoras da nossa vida. Amém? Quero agradecer também a Vilma, que está aqui conosco, transmitindo em sinais a palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, nós vamos falar sobre o enigma do tempo, porque eu achei propício hoje falar o enigma, o mistério do tempo. O relógio marca segundos, o calendário marca dias, mas o coração marca expectativas. E aí que nasce o enigma do tempo. Porque muitas vezes o relógio diz assim para a gente: já passou a hora. Mas Deus está dizendo: ainda não é a hora. E eu queria ler com vocês o que está escrito no livro de Eclesiastes 3, versículo 11, na versão Almeida Revista Atualizada, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, o tempo é um dos maiores mistérios criados por Deus. Não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, não podemos pará-lo, não podemos comprá-lo, não podemos recuperá-lo. Mas ele governa absolutamente tudo ao nosso redor. O tempo é um enigma porque, se vocês pararem para pensar, o tempo é igual para todos, mas produz diferentes efeitos em cada pessoa. Uns esperam com mais paciência, outros mais ansiosos. Mas veja o que o tempo faz. O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. O mesmo tempo que amadurece uma fruta, é o tempo que pode apodrecer a outra. O mesmo ano que trouxe muitas vitórias para alguém, pode ter sido o tempo de ano de luta para uma outra pessoa. E o grande mistério do tempo não é saber quanto tempo falta, mas o grande mistério é entender
o que Deus está fazendo enquanto esperamos. O que Deus está fazendo enquanto esperamos? Ele está dormindo? Pode o nosso Deus, grande Deus, que a sua palavra diz que não tosquenejará o guarda de Israel, dormir enquanto esperamos? Mas e nós? O que estamos fazendo enquanto o tempo passa? José, do Egito, achava que talvez estivesse perdendo tempo na prisão. Davi, provavelmente, achava que estava perdendo tempo cuidando de ovelhas. Ana achava que estava perdendo tempo chorando no templo e a sua resposta não vinha. Mas o que parecia atraso era a preparação de Deus. E a espera, meus irmãos, não é um corredor vazio. A espera é uma sala de treinamento. E o silêncio de Deus não é abandono. É um trabalho invisível. Porque enquanto a gente não está vendo, enquanto esperamos, Deus está trabalhando. Permitam-me tomar um gole de água. A demora de Deus não é uma negação. A demora de Deus não é um castigo. É um alinhamento. E talvez o maior enigma do tempo seja este. Por que Deus não nos mostra o final? Quando eu estava passando uma crise muito difícil na minha vida, eu falei para minha cunhada, eu preciso de um remédio da parte de Deus. Mas eu não quero um remédio homeopático. Eu não quero um remédio em doses homeopáticas que faça efeito quando passa muito tempo. Eu quero uma dose única. Mas se fosse a dose única, Deus não teria tratado com o meu eu, com o meu caráter. E talvez eu não estivesse aqui. Porque Deus não nos mostra o final? Porque se nós víssemos o final, nós deixaríamos de aprender e deixaríamos de confiar. E a fé nasce justamente no intervalo entre a promessa e o cumprimento. Eu não costumo postar muitas coisas nas redes sociais, aliás, eu sou péssima nas redes sociais. Eu percebi somente a semana passada o quanto de pessoas me mandaram mensagens no Facebook, no Instagram, sobre a saúde da Antonella, que já faz quase um mês. Então, eu sou péssima, eu não costumo postar. O que eu posto muito é quando a Tonton faz uma gracinha, aí eu não aguento, eu posto mesmo para todo mundo e falo assim, é minha neta. Né? Mas, no entanto, ontem, eu postei algo que um cantor da minha época, na verdade, ele ia fazer 90 anos, e não que essa seja a minha idade, mas, né, mas eu acompanhava as suas canções. E ele estava num programa, e durante a apresentação do programa, ele parou. E ele fez uma reflexão. E eu absorvi na alma aquela reflexão. Até uma irmã me escreveu assim, uma querida irmã me escreveu assim, muito melancólica para uma sanguínea. E eu sou sanguínea mesmo, mas eu acho que a minha parte melancólica está prevalecendo. E ele parou e disse assim, quanto tempo falta? Que horas será o encerramento? Tomara que seja bonito. Quantas vezes eu amanheci? Quantas milhares de vezes eu amanheci? Sei lá. O tempo não passa. O tempo para a gente passar.
Mas o que mais me tocou foi essa frase: como podemos deixar o tempo passar e esquecer? Ninguém é capaz se amou somente um pouquinho. Ninguém é capaz de esquecer se amou apenas um pouquinho. Então, por que às vezes a gente pensa que Deus se esqueceu de nós quando está demorando tanto? A demora no casamento, a demora na cura, a demora na restauração da família, a demora na resposta financeira, a demora na promessa que um dia falaram lá atrás para você e para mim. E enquanto esperamos, parece que Deus fica em silêncio. Mas há uma verdade que muda tudo. Porque o silêncio de Deus jamais será ausência. Significa, estou te preparando. Estou te preparando. Eu vou contar uma história para vocês, porque eu sou uma contadora de história, que tinha um senhor muito rico, que possuía um relógio suíço, né? Para quem não sabe, os relógios mais caros do mundo são suíços. Raríssimo esse relógio, era uma verdadeira obra de arte. E um jovem chegou perto dele e perguntou assim: Senhor, quanto vale esse relógio? E o homem respondeu: garoto, vale uma fortuna. Então o rapaz perguntou: então por que ele não marca as horas mais rápido? Sabe quem assistiu o filme Clique? Que o cara dava um clique, passava a cena, pulava as estratégias, pulava os problemas. Mas um dia a gente vai ter que voltar e resolver pendências. Não adianta. Então o rapaz perguntou: por que ele não marca as horas mais rápidas? E o senhor sorriu, abriu o relógio e mostrou um mecanismo cheio de pequenas engrenagens que eu gostaria que fosse projetada. E ele respondeu assim para o garoto: está vendo essas engrenagens aqui? Porque se apenas uma engrenagem correr antes da outra, o relógio inteiro deixa de funcionar. Cada peça tem o seu momento e cada movimento depende do movimento anterior. Se uma delas adiantar, estraga tudo. Então concluiu: o valor deste relógio não está na velocidade de avançar o tempo, mas está na precisão do tempo de Deus na nossa vida. Amém? Nós somos muito parecidos com esse jovem. Nós queremos acelerar Deus. Nós achamos que já passou a hora, mas Deus não trabalha na velocidade, Ele trabalha na precisão. Ele não responde quando queremos, porque Ele não é o mágico da lâmpada do Aladim que esfrega, sai o gênio da lâmpada, pois não me dá, inclusive parecida com aquela do óleo que a gente unge. O que você quer? Um carro novo, está aqui. Nossa, uma casa maravilhosa, está aqui. Uma bolsa cheia de dinheiro, está aqui. Esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Porque Ele não responde quando nós queremos, mas Ele responde quando tudo estiver pronto e nós estivermos preparados. Amém? Nós vamos falar da vida de um homem que aprendeu o enigma do tempo como ninguém. Lá vem o sonhador. Por favor, pode projetar a tela. Lá vem o sonhador. José do Egito era conhecido como o sonhador.
Quem conhece a história de José sabe que ele interpretava sonhos. Se você ainda não teve a bênção de ler este livro, é maravilhoso e revelador. Este homem aprendeu o enigma do tempo. E nós vamos entender de que forma isso pode ser útil para nós. Porque quando Deus nos dá uma promessa, Ele não entrega apenas o destino final. Ele inicia um processo. Quem está no processo com Deus aqui? Quem está no relógio de Deus aqui? Está iniciando um processo. E este menino, este jovem, de apenas 17 anos, quando Deus lhe dá 2 sonhos. E eu quero que você acompanhe comigo. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Quer dizer, José falava que eles estavam tendo um comportamento não muito legal. E aí José, ele revelou um sonho. E às vezes a gente entende que muitas vezes não é para compartilhar sonhos com quem não está na mesma visão que a gente. E teve José um sonho e relatou para os seus irmãos, irmãos de sangue. E quando ele relatou esse sonho, os irmãos o odiaram ainda mais, porque ele já era odiado, porque ele era o preferido do pai. Mas eles o odiaram ainda mais. E José disse assim, pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Gente, vamos ser bem sinceros. Se um pititico chegar para nós e falar assim, Antonella vai chegar para falar assim, vó, eu vi tal coisa, e é o seguinte, daqui para frente, você vai se inclinar para mim. O vô, o Cris, a Nath vão se inclinar, porque o Senhor vai fazer algo. Mas podia ter sido apenas um sonho. Reinarás com efeito sobre nós? Quem você pensa que é para contar um sonho desse para nós? Que você é maior do que a gente? Que você é melhor do que a gente? E José teve outro sonho. E ele continuou a contar para os seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim, pai, mãe e irmãos. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse, que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra? E aí no capítulo 37, versículo 11, diz assim, seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Muitas vezes as pessoas têm inveja não do que temos, mas do que somos. Inveja da família, inveja da tua paz quando não tem muito, inveja da tua alegria sem bebida, inveja da tua família junta na mesa.
E as pessoas invejam pelo que somos. E aí José pensou, bom, eu tive um sonho, eu tive logo outro sonho, vai acontecer logo. Mas Deus pensava diferente. Havia um enigma do tempo. Entenda bem o que eu vou falar agora. Deus nunca entrega um palácio para quem ainda precisa aprender na prisão. É muito forte o que eu estou falando. Mas Deus não entrega um palácio para quem ainda precisa aprender algo na prisão. Tem muita gente que quer o palácio com soberania, com autoridade, com arrogância, dando ordens. Mas a prisão fez José aprender a ser algo que Deus estava projetando na vida dele. Aos 17 anos, José sonha, mas logo depois ele é odiado, ele é traído, ele é jogado na cisterna pelos seus irmãos. Depois ele é resgatado, mas ele é vendido como escravo. O sonho parecia ter morrido poucos dias antes de nascer. Eu não sei se você já teve algum sonho e de repente você sente um balde d'água fria, porque aquilo que você sonhou começa a acontecer tudo ao contrário, e você diz assim, onde está meu sonho? Onde está minha promessa? Então imagine a pergunta que José deve ter feito. Deus, esse era o sonho para mim? A prisão? Eu fui parar na prisão injustamente. Mas na prisão, José interpreta sonhos. E ele ajuda um copeiro. E José fala assim para ele, olha, o dia que você sair, você promete que você vai lembrar de mim? Relembra meu nome. Fala que eu tenho Deus vivo junto comigo. Que eu interpreto sonhos, porque é algo que Deus me deu. E o copeiro promete, eu vou lembrar de você. Quantas pessoas, e hoje eu vou falar de música antiga, né? Faça uma lista dos grandes amigos que você tinha 10 anos atrás. Vê quantos sobraram. Vê quantos ainda caminham com você. E aí, o copeiro fala assim, vou lembrar de você, claro. E aí eu volto lá para aquilo que eu falei. Como podemos deixar o tempo passar e esquecer? Ninguém é capaz se já amou um pouquinho. O copeiro não tinha amado em nada José. Nem lembrou daquilo que falou. Mas Deus amou de montão. Deus amou de montão. E Deus nunca deixou de estar com José. E na prisão José interpreta sonhos. Graças a Deus. E a Bíblia nos fala de uma frase que dói. Que é aquilo que a gente falou, Gênesis 40, 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Imagina isso. Você ajuda alguém que está preso na mesma situação junto com você. Você preso injustamente. Essa pessoa sai da prisão, você continua lá. E você é esquecido. É esquecido pelas pessoas. Quantos de nós, se eu pedir para levantar a mão, quantos já foram esquecidos aqui por alguém? Eu já. Quantos de nós já fomos esquecidos pelo que fizemos, pelo que doamos, pela entrega, pelo amor?
pela presença somente, pelo abraço que nós demos. Quantos de nós fomos esquecidos? E 13 anos se passaram na vida de José. Lá na prisão, 13 anos, então, a Bíblia nos dá uma informação poderosa. Gênesis 41, 46 diz assim: E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. 13 anos, irmãos, é muito tempo para quem está esperando o milagre acontecer na hora. Eu sonhei, Senhor, cadê o milagre? É muito tempo. 13 anos entre a promessa e o cumprimento. 13 anos de perguntas. 13 anos de silêncio. 13 anos de treinamento. Mas observe algo extraordinário. José passou alguns dias na cisterna. Anos como escravo. Anos na prisão, mas apenas um único dia para sair da prisão e entrar no palácio. Porque quando chega o tempo de Deus, o que parece impossível acontece rapidamente. Naquela manhã José era prisioneiro, naquela noite ele era governador do Egito. 13 anos de espera transformados em um único dia de exaltação. O tempo não havia sido perdido. Se Deus tivesse colocado José no governo aos 17 anos, ele teria autoridade, mas ele não teria maturidade para governar uma nação. E o palácio, como eu disse antes, exige aquilo que a prisão produz. A prisão ensinou José a governar pessoas. A escravidão ensinou José a servir. Tem gente que não aprende nada com a prova. E Deus está nos falando assim: você está na prisão? Aprende. Você está na escravidão? Aprende. Porque a escravidão ensinou José a servir, que é algo maravilhoso da parte de Deus. A injustiça ensinou José a perdoar. O silêncio ensinou José a confiar. Deus está em silêncio, mas Ele me falou. E eu vou confiar. E o maior ensinamento, José nunca viu Deus explicar o motivo da demora. Deus não nos deve explicações do tempo da demora, mas Ele viu Deus revelar-se no propósito final. Se você ver Deus se revelar no propósito final da sua vida, da sua caminhada, valeu a pena. Quando seus irmãos, José já era governador, e quando seus irmãos chegaram ao Egito para pedir comida, José declarou uma das frases mais lindas da Bíblia. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salvo hoje. E José entende finalmente o enigma do tempo. O que parecia atraso era direção. O que parecia abandono era proteção. O que parecia derrota era preparação. Não murmure durante o tempo de espera. Talvez você esteja vivendo seu 18º ano. Talvez o 23º ou o 29º.
Você ainda não chegou nos 30, no 30º da sua promessa. Mas Deus continua trabalhando. Deus não se esquece. Deus continua o propósito. Porque o relógio de Deus não mede apenas dias. Ele mede maturidade, caráter e propósito. Um dia, o meu sogro chegou para mim e eu tinha perdido tudo, de um momento para o outro. Eu tinha uma empresa extremamente próspera, a gente viajava 2, 3 vezes por ano para fora, mas em um dado momento, a empresa que Deus deu, Deus falou assim: chegou o tempo de parar. E eu falei: não, meu Deus do céu, o que é isso? A empresa próspera, eu estou indo bem, não é para parar. E eu fiquei sem nada. Eu era ofertante, dizimista, abençoava todos os missionários que vinham na igreja. Cheguei a fazer biscoito de um ovo só, mas fiz para todo mundo. E aí eu falei: que mais, seu Gines? O que Deus espera de mim? O que Ele quer? Transformar o seu caráter. Foi o que o meu sogro respondeu. Eu fiquei com muita raiva. Como assim transformar o meu caráter? Não tem um só culto que eu não abençoo alguém. Mesmo não podendo. Não tem nada que o Senhor peça que eu não faça. Mas tem coisas em você que Deus precisa mexer para governar. Porque dessa forma não dá. E o que José podia ter sentido enquanto esperava? Primeira coisa, confusão. José tinha apenas 17 anos quando sonhou que seria grande. Mas poucos dias depois ele estava dentro de uma cisterna. Imagina a confusão na mente dele. Deus, eu sonhei com um trono, como é que eu vim parar num buraco? Muitas vezes Deus nos dá uma promessa, mas o primeiro cenário parece contradizer completamente aquilo que o Pai disse. E há pessoas na igreja vivendo exatamente isso. Elas recebem a palavra de Deus, mas hoje a realidade parece contrária. Deus continua trabalhando. Deus continua te amadurecendo. Deus continua te moldando. José também poderia ter pensado na injustiça. José nunca fez mal aos irmãos, mas mesmo assim ele foi vendido. Na casa de Potifar ele foi íntegro, mas ele foi acusado. Na prisão ele ajudou o copeiro, mesmo assim ele foi esquecido. José poderia perguntar: por que quem faz o certo sofre tanto? Vale a pena fazer porque eu vou começar a fazer as coisas erradas? Quantas vezes você já se perguntou isso? Eu estou fazendo tudo certo? Então, por que isso, Senhor? José também deve ter passado por solidão. Imagine passar anos longe da sua família, da sua cultura, sem notícias do pai, sem abraçar Benjamim, seu irmão, sem saber se alguém ainda se lembrava dele. E a solidão talvez tenha sido uma das maiores prisões na vida de José. Porque às vezes nós vivemos cercados de gente que nem ouvem aquilo que a gente fala. Não prestam atenção em nada. E você está no meio de tanta gente se sentindo sozinho, abandonado. Saudade foi uma outra coisa que José provavelmente teve. José lembrava da infância, da tenda do pai,
dos campos onde ele cuidava das ovelhas, e dos sonhos que pareciam tão reais, tão próximos. Mas a saudade faz a espera ficar ainda mais longe. E será que José teve medo? Será que eu vou morrer aqui? Será que foi Deus que falou comigo? Será que eu interpretei mal aquele sonho? Será que eu interpretei errado? Sabe o que o medo faz, irmãos? Ele transforma promessas em dúvidas. E a maior batalha pode não ser a prisão, mas talvez a nossa mente. Será que Deus ainda está comigo? Porque existe um silêncio que mata, machuca a gente. É quando Deus não explica nada. Não diz quanto tempo falta para acabar aquele martírio. Não revela o próximo capítulo. Ele apenas pede, como ele está pedindo nesta manhã: continue confiando. Frustração. Imagina quando o copeiro saiu da prisão. José deve ter pensado: agora chegou minha hora. Oh, Deus, depois de tanto tempo, passou um dia, nada. Passou uma semana, nada. Passou um mês, nada. Passou um ano, nada. Mais um ano, nada. E a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu. E José deve ter pensado assim: mais uma porta fechada. E o cansaço. Ontem eu estava cansada. E eu disse assim: Senhor, eu estou muito cansada. Eu estou cansada de certas situações. E aí eu entrei para arrumar meu cabelo. E estava lá eu abri o YouTube e estava lá uma canção que eu mandei para algumas pessoas. A Nilda me respondeu, que falava sobre o cansaço e sobre o tempo. Eu falei: Deus, como o Senhor é extraordinário. Porque esperar cansa. E não cansa o corpo só, cansa a alma. Orar e não ver resposta. Acreditar e não enxergar mudança. Tendo que continuar fiel quando parece que nada acontece. E esse é um dos maiores desafios na vida cristã. Mas havia algo maior do que todos esses sentimentos. E apesar de tudo isso, a Bíblia repete uma frase extraordinária: o Senhor era com José. O Senhor era com José. O Senhor é contigo. O Senhor era com José quando ele foi escravo. O Senhor era com José quando ele estava preso. O Senhor estava com José quando ele foi governador. E isso nos ensina algo poderoso. A presença de Deus não depende de circunstâncias. Porque Deus estava com José no palácio, mas também estava naquela cisterna onde ele foi jogado. Ele estava na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo e ele não cedeu. O Senhor estava com José na prisão. E a presença de Deus não é medida pelo lugar que você está, mas pela fidelidade que Ele tem com a tua vida e com a minha vida. O maior milagre não foi José ter saído da prisão, mas foi a prisão ter saído de José. Quantos aprisionamentos nós temos aqui nesta manhã? Quantos aprisionamentos nós temos aqui nesta manhã? Aprisionamentos do passado, aprisionamento de lembranças ruins, de palavras que foram ditas contra a nossa vida.
Mas José não saiu amargurado, não saiu vingativo, não saiu revoltado. E quando ele encontrou seus irmãos, depois de tantos anos, ele era governador, ele podia ter destruído aqueles que o odiavam, mas ele escolheu perdoar. Isso mostra que Deus não estava preparando apenas um governador, estava formando um homem segundo o seu coração. E é isso que Deus quer fazer. E a gente às vezes fica confuso, se sente injustiçado, se sente esquecido, cansado de esperar. Mas lembre-se de uma coisa: talvez os nossos sentimentos tenham um abalo, porém o propósito de Deus não muda. A cisterna não cancelou o sonho. A escravidão não cancelou o sonho. A prisão não cancelou o sonho. O esquecimento não cancelou o sonho. E as circunstâncias que você enfrenta hoje também não têm poder para cancelar aquilo que Deus te prometeu. O enigma do tempo de espera ou demoras não é sinal de abandono. É o lugar onde Deus trabalha mais profundamente no coração. É ali que Ele transforma um sonhador num governador. Um jovem impossível num jovem maduro, num homem maduro. E alguém ferido numa pessoa capaz de perdoar. E esta é a verdadeira obra que o enigma do tempo faz. Deus está te preparando. E, como eu faço sempre, eu gostaria de fazer alguns apelos. E para isso eu gostaria que você ficasse de pé. E eu queria pedir em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que você não se deixe ser confundido. Não seja impedido, se a palavra tocou no seu coração, porque hoje Deus não perguntou quanto tempo você está esperando. Deus perguntou assim: como você está esperando? Você precisa da minha ajuda? Então não deixe que nada, nem a vergonha, nem o tempo possa fazer com que você não dê um passo à frente, para que você saia daqui pleno e completo. De que forma você está esperando? Eu posso estar na sua espera? Porque existem pessoas que esperam, mas já perderam a esperança. Esperam, mas já desistiram por dentro. Esperam, mas não conseguem mais acreditar. E talvez você entrou aqui dizendo: Deus, eu vou lá. Eu vou ouvir mais uma palavra. Mas a minha hora já passou. Mas o Espírito Santo de Deus quer trazer resposta no seu coração. E eu queria que aqui viessem os pastores, viessem os intercessores. E eu quero falar para você que, se essa palavra tocou o seu coração, não a despreze, não a lance fora, se alinhe com o Pai. Porque o Espírito Santo de Deus tem resposta para o seu coração. Ainda não passou o tempo do Senhor. O relógio do Senhor mede atrasos, o relógio de Deus mede preparo. E se você precisa estar sendo preparado ainda para poder suportar esta demora, venha à frente. Talvez você esteja na cisterna. Talvez você esteja vivendo na prisão. Talvez você tenha esquecido por alguém que
falou que ia orar por você todos os dias. Mas nenhuma dessas coisas cancelou a promessa. Também não vai cancelar a sua. Hoje também eu quero fazer um convite à entrega. A nossa entrega, um convite muito simples. Se a gente perceber que nessa espera o nosso coração está muito cansado, que a ansiedade toma conta do nosso coração, e a gente pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Hoje o Senhor quer renovar a promessa. Hoje o Senhor quer que você saia daqui recebendo uma oração, para que você não esqueça de quem te deu a promessa, porque Ele quer nos renovar. Porque o maior milagre de Deus não seja mudar a situação primeiro, mas seja mudar você primeiro, para que você possa ser muito grato pelo que Ele vai fazer. Mudar o seu coração enquanto a situação ainda não mudou. Senhor, eu volto a confiar no Teu tempo. Quem quer confiar no tempo do Senhor? Quem está angustiado que o tempo está difícil? Entrega novamente o relógio para Deus. Aquele que não sai da engrenagem. Você que está esperando uma promessa há anos, esperando um filho, uma cura, um casamento, uma restauração, um pedido de perdão, esperando uma resposta financeira, esperando um milagre. Está cansado de esperar? Mas Deus diz assim, ó: meu silêncio não é ausência, eu estou trabalhando. Eu não rejeitei, e eu estou vendo o teu cansaço, eu estou vendo as tuas forças enfraquecendo, mas eu continuo aqui. Confia. O aparente atraso pode ser apenas a preparação para um dia que vai mudar toda a sua história. José esperou 13 anos, mas quando o tempo de Deus chega, nenhuma prisão consegue impedir, nenhuma porta fechada consegue resistir, e nenhum esquecimento consegue cancelar. E o último apelo que eu vou fazer aqui, para você que precisa de uma oração, antes de encerrarmos. Existe uma espera muito mais importante do que todas as outras. Talvez você esteja esperando um milagre. Eu estou. Mas Deus também espera uma resposta sua, uma ação sua, um agir seu, um passo seu. Porque a maior promessa não é a promoção, não é o casamento, não é a cura, mas a maior promessa é viver a eternidade com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho amado. A Bíblia diz que Deus é paciente, porque deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Talvez Deus tenha marcado este dia há muito tempo para encontrar você. E se você quer encontrar Jesus, se você deseja no seu coração que Ele seja o seu Senhor, ou se você quer se reconciliar com Ele, aqui estão homens e mulheres de Deus, prontos, ungidos para abençoar sua vida. E eu não quero que você saia daqui da mesma forma que entrou. Então eu vou pedir para o louvor cantar um louvor, e depois eu vou fazer uma oração. Você pode vir à frente, em nome de Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não
estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Terei porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Senhor, nós entregamos diante de ti os nossos relógios, as nossas agendas, as nossas expectativas, porque muitas vezes nós achamos que o Senhor está demorando, quando na verdade o Senhor está trabalhando naquilo que os nossos olhos ainda não podem ver. Ensina-nos a confiar no teu tempo, dá-nos força para esperar sem perder a fé. E eu sei que tem pessoas aqui nesta manhã com as forças reduzidas. Não perca a oportunidade de receber a oração nesta manhã, porque o Senhor quer te renovar, o Senhor quer restabelecer a sua aliança. Dá-nos força sem perder a fé. Guarda o coração de quem está cansado, consola o coração daquele que se sente esquecido. Renova agora daquele que pensou em desistir, porque assim como o Senhor fez com José, transforma as nossas prisões em escolas, as nossas lágrimas em sementes e as nossas esperas em testemunho. Que ninguém saia daqui sentindo ou acreditando que foi abandonado, mas que todos saiam convencidos que o Senhor continua presente, continua amando, continua trabalhando, continua cumprindo cada promessa no seu tempo perfeito. Este é o maravilhoso enigma do tempo que vem do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, em nome de Jesus. Aleluia.